Gamaliel. Mas, levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. Atos 5, versos 34. Agora eu quero considerar com vocês o caso de Gamaliel, membro daquele grande conselho de Jerusalém chamado Sinédrio. É muito importante que, ao considerarmos Gamaliel, recordemos tudo o que aconteceu antes. Caso contrário, não estaremos em condições de avaliá-lo, nem de avaliar o que ele disse e propôs. Os apóstolos estavam sob julgamento perante o Sinédrio porque se recusaram a parar de pregar. Pedro tinha começado e terminado a sua defesa falando da necessidade de obediência. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E nós somos testemunha destas coisas, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Já consideramos a reação da maioria do Sinédrio, as palavras de Pedro. E ouvindo eles isto, se enfureciam e deliberaram matá-lo. E, na violência da sua incredulidade, eles teriam feito isso não fosse o conselho dado a eles por Gamaliel. Novamente devemos salientar a importância da leitura das Escrituras completas e de dar atenção a tudo o que elas dizem. A Bíblia não é somente uma exposição da verdade de Deus, ela tem muito para nos dizer sobre aqueles que não aceitam esta verdade. Às vezes as Escrituras analisam explicitamente a incredulidade, em termos francos e claros. Lemos, por exemplo, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, Romanos 8, verso 7. Bem, essa é uma lição didática, mas, em outras palavras, a Bíblia nos mostra a incredulidade contando uma história ou relatando um evento ocorrido na história. Somos então ajudados por uma descrição. É por isso que devemos ler todo o conteúdo da Bíblia. Na Bíblia a história é tão importante como o ensino, porquanto há ensino na história e, por vezes, o ensino se desdobrando na vida de uma pessoa exerce maior impacto sobre nós do que as mais didáticas passagens. A importância das ilustrações é demonstrada muito claramente na passagem que estamos estudando. Às vezes somos tentados a pensar que a incredulidade só tem uma forma e que todos que rejeitam o Evangelho o rejeitam da mesma maneira. Contudo, isso não é verdade. O diabo é por demais esperto e astuto para fazer isso. Não, ele varia os seus métodos, tanto assim que às vezes nem reconhecemos o que ele está fazendo e nos enganamos. É, pois, importante que examinemos todos os exemplos bíblicos de incredulidade. Veremos depois o seu caráter e as diversas formas e maneiras nas quais ela tende a aparecer. Assim, tendo visto uma inconfundível descrição do amargo ódio, malícia e fúria da maioria dos membros do Sinédrio, vamos agora estudar Gamaliel. Ele parece inteiramente diferente, não parece? Na verdade, não tenho dúvida de que muita gente considera Gamaliel um excelente homem. Muitos hoje, sem dúvida, o considerariam um cristão, com base em que ele demonstrou um maravilhoso espírito cristão. Mas nesse homem, como espero mostrar a vocês, vemos o mesmo espírito de incredulidade, embora de maneira muito mais sutil. Portanto, devemos ser gratos a Deus por estes registros, porque é muito mais difícil reconhecer a incredulidade nesta forma. Estamos vivendo numa época que gosta de se considerar e de se gabar como a era da tolerância, a era da luz. Esse, de fato, é o grande problema do nosso tempo. É uma época na qual quase nos dispomos a dizer que todo mundo é cristão, especialmente todas as pessoas racionais. Ser imparcial, dizem, é a própria essência do cristianismo, e a marca por excelência do cristianismo é ter espírito tolerante. É por isso que, a respeito daqueles que sabem no que creem e que adotam um credo bem definido, derivado das Escrituras, muitos dizem que eles não são cristãos porque são intolerantes. E por isso o caso de Gamaliel é, penso eu,
particularmente importante no presente. Examinemos então este homem. Tiremos algumas lições do estudo da sua pessoa. Os tempos são por demais desesperados. A situação é por demais terrível para que fiquemos satisfeitos meramente com alguma coisa velha, pesquisa histórica, por interessante que seja. Conheço gente que gosta desse tipo de coisa. É isso que vocês vão ver no cinema, não é? E na televisão. As pessoas se comovem e vibram de emoção ao assistirem a uma narrativa dramática ou ao verem alguma personalidade tomada da história dramaticamente apresentada. Entretanto, isso não é real. É uma distração e não leva a nada. Começa, termina, vem o próximo programa e você esquece o anterior. Deus sabe que eu não tenho estômago para ser complacente com esse tipo de coisa. Os tempos são por demais sérios. Estou chamando a atenção de vocês para Gamaliel porque nele vemos um quadro da incredulidade. Um quadro que constitui uma terrível advertência. Estamos lidando com uma coisa que determina não somente a nossa condição neste mundo, mas também depois da morte e por toda a eternidade. A incredulidade é o assunto mais urgente e mais vitalmente importante do mundo. Sendo assim, que vemos aqui? Bem, em primeiro vejamos em Gamaliel as boas coisas, porque havia boas coisas, e o registro bíblico nos fala de algumas delas. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo. Noutras palavras, estamos lidando aqui com um grande homem. Não há como questionar isso. O mundo tem seus grandes homens. Em acréscimo, ele era um homem muito culto. Era um doutor da lei. Ele tinha ensinado aquele outro proeminente gênio que veio a ser o apóstolo Paulo. Este, falando de si mesmo, escreve: fui criado aos pés de Gamaliel. Atos 22, verso 3. Gamaliel era um dos grandes mestres, entre os judeus, homem altamente respeitado e, como nos é dito, venerado por todo o povo. Também era altamente respeitado no próprio Sinédrio, pois claro está que os membros do Sinédrio prontamente o ouviram. Não somente isso, notamos ao observarmos o que ele fez, que Gamaliel era um homem de espírito sereno, era um homem racional e frio. Os outros membros do Sinédrio estavam enfurecidos, o que, como expliquei, indica violência. O coração deles inflamou-se, por assim dizer, em sua fúria e paixão. Mas Gamaliel era um homem controlado e pôde manter sua cabeça no lugar em meio à excitação geral. E essa é uma nobre característica, um fino gesto. A multidão está sempre pronta a deixar-se levar pela paixão e, em sua violência, isso causa grande dano. O homem calmo, que tem domínio próprio e que é controlado, é muito valioso na sociedade. Prossigamos, porém. É evidente que este homem tinha conceitos verdadeiramente excelentes. Era contra a violência. Tinha aversão pela paixão e pelo ódio, não gostava de gente descontrolada, de gente presa e governada por violenta emoção. Não somente isso, ele tinha a mente voltada para a lei e equilibrada e acreditava na justiça e em jogo limpo. Fosse como fosse, Gamaliel pôde ver que os apóstolos não tinham feito nada que merecesse a morte. Seus colegas do Sinédrio queriam matá-los. Porém, Gamaliel sabia perfeitamente bem que não havia ali nenhuma base legal para a pena de morte. Bem, todas essas virtudes são excelentes. Se tão somente houvesse mais pessoas com essas qualidades, o mundo seria um lugar melhor, não seria? Muitos problemas são causados por homens e mulheres que, dominados por suas paixões, agem sem parar para pensar. Essa é a causa das guerras. Como diz Tiago, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Tiago 4, verso 1. Todavia, aí está um homem que, acreditando em jogo limpo e na justiça, não pôde permitir que fosse praticado esse tipo de ação violenta. Por isso aconselhou um caminho melhor. Por que o fez? Bem, não há dúvida de que Gamaliel viu alguma coisa certa nesses apóstolos. Ele deixou isso perfeitamente claro quando disse:
E agora digo-vos, dai de mão a estes homens, e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Os outros membros do Sinédrio não puderam ver nada de bom nisso. Achavam que a coisa toda tinha que ser suestada e que os homens tinham que ser mortos. Não, disse Gamaliel. Sejam cautelosos. Há alguma coisa aqui que vocês não viram bem. O próprio Gamaliel não entendeu e não pôde explicar o fenômeno com o qual eles se defrontavam. Um fenômeno que consistia dos próprios apóstolos, da sua pregação e particularmente, como assinalei, o patente fato de que diante deles todos estava o homem que fora curado. E Gamaliel, em todo caso, teve seus olhos abertos para isso. Isso fez cauteloso e cuidadoso. Podia ser de Deus. Os outros, porém, estavam tão cegos por causa do seu preconceito que até se haviam esquecido daquele homem coxo. Tinham-no deixado de lado. Só viam o que queriam ver. A icterícia faz o doente ver tudo amarelo. E quando você está cheio de ódio contra alguma coisa, não consegue ver nada de bom nela. E não consegue ver nem os fatos que estão gritantemente patentes diante do seu rosto. Naturalmente, Gamaliel também sabia dos fatos concernentes ao nosso Senhor e Salvador. Ele era um homem proeminente, vivia em Jerusalém e tinha ouvido relatórios acerca deste Jesus de Nazaré e de tudo o que acontecera durante aqueles 3 anos. Ele não creu nele, mas sabia que de tudo sobre a sua morte e tinha ouvido relatos da sua ressurreição. Ele soubera dos fenômenos ocorridos no dia de Pentecoste e dos milagres operados pelos apóstolos. Consequentemente, ele viu que havia ali alguma coisa que não poderia ser descartado, sem mais aquela. Ora, isso é bom. Atualmente há muitos que rejeitam o cristianismo sem nem saber coisa alguma a seu respeito. Detenha-nos e façam perguntas a eles. Na próxima vez que alguém vier até vocês e lhe disserem: não há nada de valor nisso, é puro lixo, tudo jogado fora. Perguntem: muito bem, pois, agora quero que você me diga exatamente o que é cristianismo. E verão que o seu querelante não tem a mais tênue ideia disso. Jamais leu a Bíblia e não conhece nada da história da igreja. Ora, isso é falta de inteligência e é irracional. Mas Gamaliel era tanto inteligente como racional, de modo que aconselhou cautela. E esta é também uma boa característica. O homem ou mulher que está disposto a ouvir a causa do Evangelho e que se dispõe a lhe dar uma chance, é muito melhor do que alguém que repudia a coisa toda e diz: não quero nem ouvir este absurdo. Hoje em dia, ninguém que sabe alguma coisa de ciência pode crer nisso. Toda honra a Gamaliel, toda honra a quem tem mente aberta. E mais que isso, Gamaliel, obviamente, era um homem temente a Deus. Ele cria em Deus e teve medo de lutar contra ele. Sua cautela foi mais que um desejo de jogar limpo e mais que uma prontidão em ouvir e investigar. Havia nele uma espécie de reverência, e isso é uma coisa maravilhosa. Oxalá houvesse mais disso em nosso mundo atual. O jeito como as pessoas falam sobre Deus, se ao menos soubessem o que dizem, não usariam o nome tão negligentemente. Naquele tempo, e antes, os judeus nunca pronunciavam o nome Jeová ou Yahvé, temiam fazê-lo. Tinham consciência da santidade, da perfeição moral, da grandeza, da glória, do poder, da majestade de Deus. E Gamaliel conhecia algo desse temor. Oh, a maneira leviana como alguns de nós discutiam religião no passado. Deus sabe que eu mesmo fiz isso e nada senão o seu perdão pôde pôr-me em ordem com relação a isso. Conversar sobre Deus, arguí-lo. Deus devia fazer isto, porque Deus não faz aquilo. É desse modo que as pessoas se portam, não porém Gamaliel. Ele disse: tenham cuidado, existe a possibilidade de vocês estarem combatendo contra Deus. Pois bem, tudo isso é bom.
As pessoas podem estar erradas e confusas, mas enquanto tiver um espírito de reverência e um elemento de temor, enquanto forem bastante humildes para dizer, aqui estamos numa esfera na qual nada sabemos, isso será sempre um sinal de grandeza. Quanto mais o homem sabe, mais humilde se torna. É o aluno do primeiro ano que sabe quase tudo. Não sabe muita coisa em seu último ano, quando enfrenta o seu exame final. E os que realmente estudaram o assunto são muito mais cautelosos. Todas essas eram qualidades excelentes. Por causa delas, Gamaliel pleiteou que os apóstolos e aquilo que eles defendiam tivessem uma chance. Posso fazer algumas perguntas antes de ir mais adiante? Você chegou até onde Gamaliel estava? Você está considerando estas coisas com o fim de descartá-las e denunciá-las, ou realmente quer ouvir e aprender? Estaria aberta a sua mente? Você se dá conta de que estamos tratando de algo que não só o envolve, mas também envolve o Deus eterno? Você se dá conta da seriedade que há em ouvir este evangelho? Percebe tudo o que está subordinado a ele? Dá-se conta destas tremendas possibilidades? Alguma vez você teve medo de estar lutando contra Deus? Ou você está até enfarado de tanta coisa boa e autoconfiante, parolando sobre o conhecimento moderno e se sentindo atualizado? Isso é vital. Oh, se eu pudesse parar neste ponto. À luz dos bons e nobres traços de Gamaliel, muitos dizem que ele era cristão. Certamente, dizem eles, é justamente o que temos o anseio de ver, esta tolerância, esta atitude aberta, esta prontidão em ver algo bom em outras pessoas e em outros pontos de vista, esta determinação contraponta em seu favor contra as pessoas violentas que estão sempre tão prontas a condenar os outros. Certamente esse é o verdadeiro espírito do cristianismo. Para os que pensam dessa maneira, Gamaliel era o mais nobre tipo de cristão. Todavia, eu quero tentar mostrar a vocês, com base neste mesmo registro, que a verdade sobre Gamaliel é que ele não era mais cristão do que os outros membros do Sinédrio, que ele era tão incrédulo como qualquer deles, que ele era tão culpado de rejeitar o evangelho como todos os seus violentos colegas que se assentavam com ele naquele tribunal. Seria isso possível? Permita que eu lhes apresente provas. Eu não tenho nenhum interesse em condenar Gamaliel, Deus o sabe. Estou aqui para aprender deste homem. E eu vejo nele uma advertência terrível, especialmente, repito, para esta era relaxada e leviana que cultua a tolerância e não a verdade. Que lição havemos de aprender? Bem, esta passagem nos mostra claramente, e isso é muito importante, a diferença entre um bom homem e um homem de mentalidade espiritual, a diferença entre ser religioso e ser cristão. Gamaliel era um bom homem, era um homem de boa moral, um homem justo, um homem religioso. No entanto, eu quero mostrar-lhes que o real problema do pobre Gamaliel era que ele estava completamente sem percepção espiritual. Ele nada mais era que um homem que combinava a sabedoria do mundo em sua melhor forma, com uma crença geral em Deus. Oh, como é comum esse tipo, especialmente neste presente século. E são elas as pessoas que têm feito mais estragos nesta geração. Lembro-me de que uma vez li um livro que expressa esse ponto muito bem. Seu título era O Fracasso do Bom Pagão. E este século sofreu mais em consequência do ensino de bons pagãos do que talvez de ninguém mais. Por causa das suas excelências e das suas habilidades naturais, estas pessoas são os mais convictos de todos os incrédulos e os mais fervorosos de todos os oponentes da fé cristã. Aí está o homem natural em sua melhor expressão. Sugiro a vocês, mas eu repito que tudo o que ele tem é a sabedoria do mundo emparelhada com o elemento de religiosidade. Por que chego a essa conclusão acerca de Gamaliel? Primeiramente, em tudo o que ele disse, ele mostrou claramente que nunca tinha visto a singularidade daquilo que estes apóstolos estavam dizendo e fazendo. Como sei disso? Bem, o seu próprio argumento o traiu. Somos informados de que ele disse: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Mas por que ele disse isso? Eis as suas razões. Ele continuou: porque, permita que eu vos lembre, antes destes dias,
levantou-se Teudas, dizendo-se alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto. E todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Vocês veem o que Gamaliel está dizendo? Não se agitem tanto. Praticamente foi o que disse. Não se deixem arrastar por suas paixões. Estes homens apareceram em cena repentinamente. Eles não são ninguém. Nada sabemos sobre eles. Eles não têm credenciais. Todavia, naturalmente, eles estão atraindo uma multidão. Por isso vocês estão preocupados com os seus empregos, com a sua posição e com toda a honra que vocês gozam e querem matá-los. Não sejam tolos, disse ele. Vimos esse tipo de coisas antes. Não se lembra do caso de Teudas? Bem, há uma discussão sobre exatamente quem foi Teudas, mas parece bastante claro que ele havia liderado uma rebelião. Ele tinha alguma causa para reclamação e, provavelmente, era um bom orador, e assim atraiu uma multidão, persuadiu certas pessoas a se juntarem a ele numa insurreição contra as autoridades. Depois Gamaliel referiu-se a um segundo homem, Judas o Galileu, nos dias do alistamento. Os judeus, lembrem-se, tinham sido derrotados por Roma, e Roma, como era usual, havia estabelecido tributos sobre eles. Um partido de patriotas da Palestina se opusera a pagar estes tributos, e Judas, que obviamente era um líder nato e provavelmente um orador também, tinha se tornado o seu líder. Vimos esse tipo de coisa 2 vezes antes, disso com efeito Gamaliel, porém vocês não se lembram do que aconteceu? Um fiasco total. Mas o que para mim é significativo é a comparação que Gamaliel fez. Transparece que ele não via nenhuma diferença essencial entre este novo fenômeno e aquelas insurreições políticas que tinham acontecido alguns anos antes. Para ele, os apóstolos estavam provocando apenas outro daqueles distúrbios estranhos e esporádicos, uma forma de rebelião, um movimento popular. E com isso ele deixou transparecer sua falta de percepção espiritual. Pois bem, vemos aqui um princípio muito importante. Sugiro-lhes que o real fracasso dos homens e das mulheres é que eles nunca enxergaram o caráter único de Jesus Cristo e seu evangelho. Precisamente como Gamaliel, eles se traem com as suas palavras. Vocês vão ouvir-os expor aos gritos este fracasso nos púlpitos cristãos e os vão ler em seus artigos e livros. Eles falam sobre os grandes líderes dos séculos. Eles começam por Moisés, talvez, e vão a Isaías, Jeremias, João Batista, Jesus e Paulo, pegando Sócrates, Platão e Aristóteles no caminho. Alguns veem Jesus como um líder político, outros o veem como um reformador social ou um mestre religioso, alguém com grande perspicácia. Eles o colocaram na categoria dos grandes homens do mundo, homens que lideraram movimentos. Eles o veem apenas como um homem entre os homens, como alguém que pode ou não ter sido o maior dos grandes líderes. E esse foi justamente o erro de Gamaliel. Ele não viu a singularidade de Cristo. E naturalmente, hoje, as pessoas em geral cometem exatamente o mesmo erro acerca da fé cristã. Eles dizem, você não deve afirmar que o cristianismo é a única religião que leva a Deus. Se você condenar outras crenças, estará provocando que você não é cristão, porque isso é ser intolerante. E a marca por excelência da fé cristã é o espírito de tolerância. Não, nós precisamos ter um congresso das crenças do mundo. Vamos somar juntos as percepções do islamismo, do confucionismo, do budismo e do cristianismo. Todos eles têm alguma verdade e algum erro. E quem é você para dizer que só o cristianismo está certo? Pessoas desse tipo não rejeitam a fé cristã violentamente. Elas exibem uma suave racionalidade. Muito interessante, dizem elas. Naturalmente queremos saber qual é a mensagem cristã, que percepção ela tem para oferecer. Temos que ter cristãos em nossos congressos, porém também temos que ter representantes de outras crenças. E isso é tipo como o ápice do espírito cristão. Esse é o primeiro erro que eu detecto em Gamaliel. Mas permita que eu expresse este ponto mais fortemente.
O problema de Gamaliel era que ele realmente nunca encarou o problema dos apóstolos, o problema dos que eles eram e do que eles estavam fazendo. Ele só os via de modo geral, como um movimento surgido repentinamente. Porque ele não foi além disso e porque realmente não os observou e não tentou examiná-los e explicá-los. Se tivesse feito isso, não teria falado como falou. Ali estava Gamaliel, confrontado por homens que ele e os outros tinham concordado que não passavam de homens sem letras e indoutos. Eles eram pescadores, artesãos, trabalhadores braçais. Suas roupas e tudo em torno deles comprovavam isso. Não eram pessoas cultas, não tinham sido instruídos na escola dos fariseus, mas Gamaliel parece que nunca examinou isso. Ele nunca disse: como posso explicar estes homens? Como é possível entendê-los? Ouçam-nos falar. Veja como eles amontam os seus fatos e como colocam os seus argumentos. Que é que capacita estes homens ignorantes a fazer isso? Ele nunca encarou nada disso. A autoridade deles, seu poder, sua capacidade, seus milagres. Havia algo espantoso nos apóstolos, em sua aparência, em seus semblantes. Havia brilho, paz e segurança, havia confiança. 2 ou 3 vezes lhe haviam dito que, se continuasse a portar-se como vinham se portando, seriam levados à morte. Mas isso não os intimidou. Então, o que é que tinha acontecido com eles? E por que Gamaliel não disse como podemos explicar o que aconteceu no dia de Pentecoste? Que houve exatamente? Estes homens estavam falando noutras línguas, ao menos foi isso que nos relataram. Como foi que fizeram isso? Qual foi a causa disso? Mas Gamaliel disse apenas: ah, bem, aí temos outro levantamento, outro movimento popular. Apesar da sua grande sabedoria e da sua mentalidade jurídica, Gamaliel estava tão cego para a realidade espiritual como os seus colegas mais vociferantes e violentos. Bem, estou elaborando este ponto pela razão de que os homens e as mulheres modernos também falham como Gamaliel falhou. Há muitas questões que eles deveriam estar levantando. Por exemplo, como se explica a origem da fé cristã? Como se explica a sua influência no mundo? Que razão se pode dar para a sua persistência? No momento em que você se defronta com o cristianismo, tem que responder tais questões. Os apóstolos haviam dito que não tinham curado o homem coxo pelo poder deles. Eles tinham dito: quem somos nós? Por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? E claro está que eles não poderiam ter feito aquilo. Eles não eram mágicos e, contudo, tinham curado este homem quando ninguém mais tinha sido capaz de fazer qualquer coisa nesse sentido. Então, por que Gamaliel não encarou os fatos? Em sua sabedoria terrena, ele simplesmente pediu aos outros que deixassem em paz os apóstolos por um tempo, e dessa maneira ele demonstrou que lhe faltava percepção espiritual. Posso demonstrar a cegueira de Gamaliel de mais uma maneira. Com toda a sua sabedoria, com todo o seu conhecimento, ele só tinha um teste para aplicar a tais pessoas. E não era um teste espiritual, porém o teste da sabedoria do mundo. Era o teste do tempo, de duração e do sucesso. Ouçam-no, agora digo-vos: dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Você não precisa matá-los, eles mesmos se matarão e tudo vai dar em nada. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Gamaliel não tinha um teste que pudesse aplicar imediatamente. Não lhe ocorreu pensar que tudo o que tinha acontecido era em si a prova. Não, ele apenas raciocinou com base em casos passados. Isso é típico da mentalidade judicial, não é? O advogado cita autoridades, eventos passados, e assim Gamaliel diz: não façam nada a estes homens. Não se lembra dos casos de Teudas e de Judas? Deram em nada. O povo se alvoroçou então, como vocês agora se alvoroçam. E algumas das autoridades quiseram fazer algo imediatamente. Não, deixe isso de lado, o tempo logo vai provar o que é. O tempo e o sucesso são testes comumente aplicados. No passado, muitos eram considerados cristãos simplesmente porque seguiam estes dois princípios. Há pouco mais de 100 anos, o cristianismo era popular na Grã-Bretanha. Faz mais de 100 anos que este edifício em que estamos foi construído.
foi construído deste tamanho porque o anterior, que comportava 1.500 pessoas, era pequeno demais. O tabernáculo de Spurgeon era maior ainda. Londres estava apinhada de grandes templos e eles viviam lotados. Por quê? Porque o cristianismo tinha sucesso. Era a coisa que se tinha que fazer e o povo cria nele como se pensava. Em minha opinião, provavelmente na maioria não eram crentes. Como diz uma frase moderna, as pessoas simplesmente estavam pegando o carro da banda. E essa era a mentalidade de Gamaliel. Se for bem sucedido, está certo. Vamos entrar nessa. Se não, a coisa virá a dar em nada. E não assumimos nenhum compromisso. Muitos continuam sendo assim. Eles querem fazer o que vale a pena fazer. Se há alguma coisa que põe vibração na religião, uma campanha ou algo assim, eles estão lá, tomando decisões por Cristo. Não entendem nada, mas estão sempre querendo sucesso. Quando com o tempo se vê que uma coisa não tem sucesso, eles são os primeiros a sair. Como Gamaliel, eles não têm outros testes. Não tem nenhum teste espiritual para aplicar. Mas estas coisas são meros preliminares. Não é essa realmente a explicação de Gamaliel. Seu real problema era que, em tudo o que estava acontecendo, ele não se sentiu nem um pouco desafiado pessoalmente. E essa é a coisa mais devastadora que se pode dizer acerca de um homem como este. Acaso você não pode vê-lo examinando tudo objetivamente? Aquilo era apenas outro problema que tinha surgido e do qual o Sinédrio tinha que tratar. Gamaliel tinha que dar atenção a este novo movimento porque, afinal, ele era membro do Sinédrio e era um homem capaz, um doutor da lei e tinha que ter algum tipo de opinião. No entanto, como vocês podem notar, a opinião dele foi inteiramente objetiva. Ele sentou-se com aquilo que ele considerava a sua indiferença, calma, judicial para a avaliação de um movimento destes homens transformados, deste homem que fora curado. Os fatos eram acerca de Jesus de Nazaré, mas para Gamaliel era apenas um episódio da história, uma espécie de encrespamento da superfície da água, algo que tinha produzido um pouco de perturbação. Ele estava simplesmente dando uma opinião sobre o cristianismo, como hoje o povo dá opinião sobre o apartheid na África do Sul, ou sobre o problema racial na América, sem nenhum envolvimento pessoal. Ora, esta falta de envolvimento é fatal. É isso que é alarmante com relação a esse tipo de indivíduo. Ali estava um homem que podia olhar os apóstolos nos olhos, ouvi-los, observar o homem que fora curado sem que a sua consciência fosse tocada. A reação de Gamaliel estava toda em sua cabeça. Ele não fora convencido de nada, não se pusera a fazer a si mesmo pergunta alguma, não enxergara o contraste que havia entre os apóstolos e ele próprio. Ele não tinha dito, se ele tem poder para curar um homem como esse, porque eu não o tenho. Sou um homem culto, sou um dos líderes religiosos, porque não eu? Que será isso tudo? Não, não. O elemento intelectual nunca entra. E essa é a condenação final desse tipo de homem e dessa espécie de atitude. Ele olha para o cristianismo e para o seu ensino de forma desligada e objetiva. Pega um livro e ouve as discussões inteligentes na televisão e no rádio acerca da fé cristã e acerca de todas as religiões e teorias sobre a vida. Ele adota um ensino cristão por algum tempo e depois o abandona, pode gostar ou não dele. Nunca ocorre a este homem que o ensino está falando com ele. Ele nunca se vê engajado pessoalmente, nunca vê o ensino cristão em termos da sua própria necessidade e do problema da sua própria vida. Com uma impassibilidade, calma, judicial, cônscio da sua cultura e do seu saber, tal homem observa com interesse os movimentos conforme estes vêm e vão, como se ele fosse viver para sempre. Ei-lo aqui, o juiz no trono do universo. Ele esqueceu-se de que é mortal e de que vai chegando perto da morte e que terá que enfrentá-la. E não há nada mais condenável do que isso. O homem que entra em contato com estas coisas sem experimentar nem sequer um átomo de convicção de pecado ou de inquietação, sem tomar consciência da sua necessidade pessoal, é um homem espiritualmente cego. Gamaliel era tão cego como os seus furiosos colegas de Sinédrio. Aí está, pois, a nossa análise deste grande homem, Gamaliel. Que conclusões tiramos disso tudo? Essa é a questão, porque se não tirarmos conclusões, gastamos o nosso tempo em vão.
Quer que o caso de Gamaliel nos ensina a cada um de nós? Considere isso quanto à sua vida. Ouça o que a palavra de Deus lhe está dizendo por meio deste homem, Gamaliel. Veja-o. Eu fui justo com ele, não fui? Eu pus alguma palavra em sua boca? Acrescentei alguma coisa? Não, não fiz isso. Você tem que admitir, a análise que fiz é justa. Quais são as lições que podemos aprender dele? Eu fiz uma sinopse para vocês poderem lembrar-se mais facilmente delas. Eis a primeira: capacidade, cultura, racionalidade, desligamento judicial e sabedoria humana são total e completamente irrelevantes na esfera espiritual. Quando você entra no local de culto, a primeira coisa de que tem que se dar conta é que tudo que você levou para dentro consigo não tem nenhum valor para você. Não há diferença nenhuma entre o doutor da lei e o mais grosseiro fanático. Absolutamente nenhuma. Este fato está aqui, logo na superfície deste incidente. Não, só uma coisa importa na esfera espiritual, e essa é o entendimento espiritual. E isso não é natural. Ninguém nasce com ele. Paulo escreve: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 22, 14. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Romanos 8, verso 7. Assim é o homem natural, o eu natural. Você pode ter toda a capacidade de um Gamaliel e toda a sua impassibilidade, calma e judicial, mas não somente isso é inútil, como também pode ser o seu maior obstáculo. O que quer que você pense que pode merecer sua confiança é seu maior inimigo. O nosso Senhor disse isso uma vez por todas, com estas palavras: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus 18, verso 3. Crianças pequenas. Gamaliel, todo mundo, todos nós temos que nos tornar como criancinhas. Temos que compreender que estas coisas das quais tanto nos orgulhamos, a cultura do século XX, por exemplo, são completamente inúteis. Não nos ajudam nem no mínimo grau. Gamaliel prova isso. Em segundo lugar, tampouco importa o modo como você rejeita o evangelho. Tudo o que importa é o fato da rejeição. Você não tem que ser violento em sua rejeição do evangelho como os outros membros do Sinédrio foram. Você pode rejeitá-lo com a maior polidez, elogiando e dizendo impassivelmente: muito interessante o ensino cristão, me intriga muito. Naturalmente, eu estudo todas essas religiões e as acho todas maravilhosas. Elas têm suas percepções. Você não está amaldiçoando, não está blasfemando, não está cuspindo no evangelho. Sei que não. Mas o está rejeitando tão seguramente quanto a pessoa que faz todas essas coisas. A polidez na rejeição não tem o mínimo valor. Em terceiro lugar, a aceitação parcial deste evangelho também não tem valor algum. Como estive mostrando a vocês, este Gamaliel disse: sim, alguma coisa ali. Não estava muito claro para ele, porém ele viu que havia ali alguma coisa que deveria persuadir o Sinédrio e dar-lhe uma chance. E contudo, todo o caso em torno dele está aqui na Bíblia para nos dizer que ver alguma coisa no cristianismo não tem valor nenhuma. É tudo ou nada. A aceitação parcial é rejeição. Há muitos que de fato aceitam certas coisas do evangelho. Dizem eles: gostamos da pessoa de Jesus, ele foi o maior homem que o mundo já viu, e o elogiam. Dizem eles: o seu ensino é incomparável, nunca houve coisa alguma parecida com o Sermão do Monte. Ah, sim, eles aceitam isso. E então você diz: mas vocês precisam nascer de novo? Oh, não, dizem eles. Não cremos nisso, claro. Isso é apenas algo do que se pensava no século I. Mas você pergunta: quer dizer da doutrina da expiação? Vocês creem que Cristo morreu por seus pecados? Naturalmente que não podemos acreditar nisso. Eles replicam: é imoral? Assim é que eles pegam um pedaço da mensagem do evangelho e depois a elogiam e dizem que ela é maravilhosa. Mas isso é rejeitar o evangelho? Gamaliel viu coisas boas nele, mas o rejeitou. E o fato de você ver algumas coisas boas no ensino do cristianismo não significa que você é cristão.
Se você não o aceita completamente, você o está rejeitando. Ou você aceita tudo ou não aceita nada. Gamaliel prova isso também. Passemos, porém, ao último teste, que é o seguinte. Você enxergou a singularidade do Evangelho? Viu que ele pertence a uma classe própria dele? Percebeu que você tem que parar de dizer, este é um dos grandes? Compreendeu que o Evangelho é único em sua completa e absoluta unicidade? Mas, para levar este teste ao ponto no qual tudo se centraliza, você chegou a ver a singularidade e o caráter único de Cristo? O Deus de nossos pais levantou Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe salvador. Isso tudo chega ao seguinte: que pensai vós de Cristo? Você o reconhece? Você sabe quem ele é? Foi ele apenas um homem? Foi ele um dos muitos mestres religiosos dos séculos? Ou ele é, singularmente, filho de Deus e filho do homem? Deus em carne. O verbo se fez carne. Disse ele, eu sou a luz do mundo. João 9, verso 5. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14, 6. Paulo escreveu, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Gálatas 4, verso 4. Portanto, a pergunta é, ele é isso para você ou não? Uma coisa ou outra. Estariam os fatos concernentes a Cristo claros para você? A encarnação? Sua vida da eternidade para o tempo? Nascido de uma virgem, nascimento miraculoso, os milagres que ele realizou, o seu ensino incomparável. Que diz você, isso foi apenas um outro movimento ou isto aconteceu uma vez por todas? É único? E então, sua morte na cruz, sua ressurreição, você crê na ressurreição? Você crê que ele ressurgiu do túmulo literalmente no corpo e que se manifestou como estes apóstolos estavam dizendo? Você vê a sua singularidade? O que importa não é a opinião que você tenha sobre os diversos problemas modernos do mundo. Aqui está a única questão. Você crê no registro bíblico concernente a Jesus de Nazaré? Você crê que ele era, na verdade, que ele é o Filho de Deus? Ora, se ele é o Filho de Deus, por que veio ao mundo e principalmente por que morreu naquela cruz? Essa é a pergunta que Gamaliel nunca fez a si mesmo. Você já a fez? E há somente uma resposta, esta. Deus com a sua destra o elevou a príncipe salvador. Ele morreu na cruz porque era o único meio pelo qual o ser humano poderia ser perdoado. O que aconteceu ali foi que Deus colocou sobre ele a iniquidade de todos nós. Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Você alguma vez enxergou isso? Você enxergou a necessidade que tem dele? Seria o cristianismo algo que você julga e avalia com serenidade judicial? Ou você o vê como o único lugar seguro para você? Teria você dito, sujo para a fonte corro, lava-me, Salvador, ou morro? Augusto Toplady. Pobre Gamaliel, ele nunca examinou pessoalmente a mensagem do Evangelho. Se o tivesse feito, não teria dado apenas o seu grande conselho. Vocês sabem o que ele teria feito? Ele teria dito ao Sinédrio, todos nós somos pecadores, confiamos na lei, pensamos que podemos endireitar-nos para com Deus. Eu estive errado, vocês todos estão errados, estes homens estão certos. Ele se arriscaria a morrer para dizer isso. O Evangelho não quer as nossas opiniões, não quer os nossos julgamentos. Ele requer a nossa obediência a Deus, que enviou o seu único Filho para ser o nosso Salvador. Ele nos chama para que nos arrependamos e creamos nesta mensagem.